Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre a vacinação de crianças em relação à proteção à Covid, principalmente a divergência entre pais que não concordam com a vacinação da criança. E para isso, nós convidamos a doutora em Direito, Carla Dolezel. Ela é reitora na Faculdade Instituto Rio de Janeiro e diretora do Instituto Brasileiro de Estudos Avançados. Doutora, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Eu que agradeço, Mário, o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tratando de um assunto tão relevante. Bom, doutora, para começar, em relação a essa divergência, em relação à obrigatoriedade ou não da vacinação, o que diz a legislação brasileira a respeito dessa situação? Olha, a legislação brasileira que se destina aos menores é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, mais conhecido como o ECA, que lá no artigo 14, no parágrafo 1º, diz que é obrigatória a vacinação dos menores, sempre que indicada pelas autoridades sanitárias. E a Anvisa é uma autoridade sanitária, uma das maiores do Brasil, né? E ela indica a vacinação das crianças maiores de 5 anos. Portanto, não há o que se discutir em termos de legislação. A vacinação das crianças é obrigatória. Agora, o que está acontecendo é uma divergência entre pais em relação a essa questão. E aí, alguns pais até têm alguns pontos de vista, algumas explicações técnicas para buscar esse amparo, né, nessa decisão, principalmente se o menor já desenvolveu a Covid, menores de idade não fazem parte do grupo de risco, e o medo de possíveis sequelas em relação à vacinação. Então, essa situação acabou parando nos tribunais, né? Existe a possibilidade dessa discussão em juízo ir para a justiça e essa decisão ser judicial? Olha, infelizmente, Mário, o Brasil é o país das ações judiciais. Nós temos uma cultura de judicialização. Tudo as pessoas querem levar para ser decidido no judiciário. No judiciário já tem um posicionamento que vem se demonstrando como maioria por parte do STF e do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal de Justiça têm que entendido que a vacinação das crianças, sempre que recomendada pelas autoridades sanitárias, ela é obrigatória, independente da posição filosófica e ideológica de seus pais. Né? Inclusive, esses pais podem sofrer multas e, até num caso mais grave, em caso de morte da criança, sofrer um processo criminal pela não vacinação. Então, os tribunais já têm entendido que a vacinação é obrigatória. Infelizmente, isso é uma coisa que vem surgindo nos últimos anos, não só com relação à Covid, porque esse entendimento dos tribunais superiores, ele já é com relação às demais vacinas. Alguns pais têm receios de vacinar seus filhos. Eu ouso dizer que é um receio infundado. A Anvisa é uma agência reconhecida mundialmente pela sua qualidade, pela sua seriedade e competência, e sempre que uma vacina é autorizada no território nacional, eu tenho plena convicção, né, e tenho todos os indicadores científicos de que é uma vacina segura e que deve ser aplicada às crianças, aos adultos, sempre a todos que foi indicada. E esses casos de ações judiciais entre pais para decidir a vacinação dos filhos vem aumentando nos tribunais? Vem aumentando, Mari. Infelizmente, vem aumentando, assim como as decisões favoráveis à vacina. Eu te confesso que ainda não vi nenhuma decisão final que seja contrária à vacina, ou seja, que apoie os pais que não desejam vacinar os seus filhos. E esses casos geralmente acontecem em casais separados? Olha, isso acontece mais em casais separados, onde a guarda é compartilhada, ou seja, onde ambos os pais têm poder de decidir sobre os filhos, né? Quando a guarda ela é de um dos pais, esse pai tem teoricamente o poder de decidir, mas ele não pode decidir
em desfavor da criança. Ele não pode decidir contra a lei. Então, mesmo que a guarda, o pátrio poder, seja de só um dos pais, o outro pai que desejar vacinar o seu filho, que desejar cumprir o dever de vacinar o seu filho, ele pode levar o seu filho para tomar a vacina independente de decisão judicial, né? Ele não vai sofrer nenhuma sanção por ter levado o seu filho para vacinar. Isso tem acontecido mais com os casais separados, infelizmente, Mário. Agora, esses pais ou os responsáveis pelas crianças, pode chegar, o pai que não vacinar, pode chegar ao caso de perder a guarda dos filhos? Olha, isso pode acontecer como uma medida extrema, né? Isso foi o que eu te disse. Mesmo pais casados, que vivem juntos, que não vacinem os seus filhos, se esse filho sofrer uma lesão grave, ele pode chegar a perder o pátrio poder e a guarda sobre o filho. Entendi. Isso em caso de um agravamento da doença, ou até mesmo em caso de um óbito, aí o pai pode ser responsabilizado por não ter vacinado o filho? Sim, em caso de óbito, ele pode responder até por homicídio culposo, né? Aquele em que ele não teve intenção de matar, não está se falando nisso, mas que por uma negligência dele, por ele deixar de cumprir um dever, que era levar o filho para vacinar, ele pode ser penalizado, inclusive criminalmente, sendo acusado de homicídio culposo. Agora, falando no ambiente escolar, as crianças voltaram às aulas presenciais. Uma criança não vacinada, ela pode ser proibida pela escola, pela instituição, de frequentar as aulas? Olha, Mário, eu entendo que não. Não entendo que ela não pode ser proibida, porque aí nós estaríamos penalizando a criança duas vezes. Uma, porque ela não tomou a vacina, está exposta a um risco maior. E dois, porque está sendo negado a ela o direito de educação e o direito da convivência com as outras crianças, que isso fez uma falta imensa, atrasou muito o desenvolvimento social e a educacional dessas crianças. Então, negar o direito dessa criança a frequentar a escola, isso eu não vejo como uma medida cabível, nem legalmente e nem socialmente. O que a escola pode fazer, e deve sim, é conversar com esse pai, tentar convencê-lo, demonstrar a ele que a vacinação só pode trazer o bem para essa criança, não vai trazer o mal. É uma coisa que está sendo aplicada no mundo todo, não há casos de reações graves. Isso não é nada que se possa cientificamente levar em consideração. E, não conseguindo convencer esses pais, a direção dessa escola deve encaminhar uma notificação ao Conselho Tutelar pela ausência da vacina da criança. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar agora. Pode tomar uma medida um pouco mais extrema de uma comunicação ao Conselho Tutelar em relação a uma criança não vacinada? Não só pode, como deve, né? Isso é um dever da escola. Então, pede que o pai apresente a carteira de vacinação da criança com as vacinas regulares, isso já é possível e já é devido, é uma indicação, né, do Ministério até para que isso aconteça. E contra a Covid, pede o comprovante da vacinação. Dá um prazo de 1 semana, 15 dias. O pai não apresentou, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar, que deve chamar esse pai para dar explicações, aonde ele pode ser aplicado uma multa e daí evoluir para sanções mais graves. Agora, doutora, para as pessoas assim, entenderem essa polêmica e entender como é que a lei prevê esses casos, por que a lei ela é assim, tão determinante em relação ao uso da vacina? Não é uma escolha pessoal, né? Por que há essa obrigatoriedade e a pessoa, às vezes, que não vacinar os filhos pode ter todas essas questões que a senhora falou, de justiça e até ser responsabilizada? É uma escolha pessoal? É uma escolha coletiva? Como é que a lei enxerga essa situação? A lei enxerga essa situação da ótica do direito da criança, do menor. O menor ele não tem o poder
né? Ele não tem condições legais de decidir sobre sua própria vida. Portanto, ele não pode sozinho ir ao posto de vacinação e pedir para tomar vacina, infelizmente, né? Mas o menor, ele tem o seu direito à saúde, o seu direito à segurança, o seu direito à vida, o seu direito à educação garantido e protegido por lei. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem várias determinações, né, a serem cumpridas pelos pais em garantia aos direitos dos menores. E um deles é o direito à vacinação, é a obrigatoriedade desses pais vacinarem os seus filhos. Isso é uma previsão, como eu já tinha te dito, que está lá no artigo 14, no parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso garante à criança o direito à saúde e o direito à vida. Portanto, os pais devem cumprir com os deveres, sempre no sentido de dar essa garantia. Agora, doutora, um argumento muito utilizado por quem não é a favor, né, da vacina é o medo de alguma reação que a criança possa vir a ter, às vezes alguma doença que a criança pode ter, que às vezes o familiar não conhece, desconhece aquela doença, ou até mesmo as sequelas a longo prazo, daqui a anos, daqui a 10 anos. Nesse caso, o pai, o responsável, os pais responsáveis, eles têm algum argumento legal ou a quem responsabilizar caso depois tenha algum problema relativo à vacina? Como é que funciona isso na lei? Vamos lá, pela lei. Pela lei, a vacina é uma vacina autorizada pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a competência para fazer essa validação da segurança científica dessa vacina. Eu acho muito louvável que os seus pais tenham, claro, preocupações com a saúde e o futuro dos seus filhos, né? Mas nós não podemos deixar que isso se sobreponha às questões da saúde da criança. Então, sim, o medo existe. O medo existe por parte de todos, mas nós temos que confiar na ciência, nós temos que confiar na nossa agência, que é extremamente rigorosa, que, por vezes, não permite que sejam comercializados medicamentos no Brasil, que são comercializados em todas as partes do mundo. Por que isso? Porque ela tem critérios extremamente rigorosos para a aprovação de vacinas e medicamentos. Então, nós precisamos confiar na competência da nossa agência, que é, como eu já te disse, reconhecida no mundo todo. Então, os pais, eles têm, sim, algum receio? Eu vou te dizer que é justificável esse receio. O que não é justificável é por conta de um receio que não tem fundamento científico você negar essa vacina às crianças. Doutora Carla, estamos falando desde o início do programa sobre as divergências entre os responsáveis e pais de alunos em relação à vacinação da Covid-19 do ponto de vista jurídico. Mas, na verdade, essa questão já não é de hoje, né? Já não é da chegada da Covid-19. Já há uma jurisprudência na legislação, outros casos em que os pais tiveram também uma resistência em relação à vacinação dos filhos. Já é uma questão antiga, né? Sim, isso é uma questão antiga. Infelizmente, um pesquisador inglês, no ano de 1998, fez uma pesquisa e publicou na revista Lancet, né, uma revista reconhecida mundialmente pela sua qualidade, uma revista científica, aonde ele associava a vacina tríplice contra sarampo, rubéola e coqueluche. Ele fazia uma associação dessa vacina com o aparecimento de casos de autismo nas crianças. Isso deu muito o que falar, foram desenvolvidas imensas pesquisas e ficou definitivamente comprovado, em 2004, que não há qualquer associação entre a vacina e os casos de autismo. Descobriu-se, infelizmente, que antes dele publicar essa pesquisa, ele havia dado entrada no pedido de patente de uma nova vacina similar à vacina tríplice. Ou seja, tratava-se apenas de um caso meramente econômico, né, e não um caso científico. Foi algo muito irresponsável, mas que refletiu no mundo todo. E começou, daí, um movimento anti-vacina muito grande e que levou muitos pais a deixarem de aplicar as vacinas regulares nos seus filhos por medo dessa questão
do autismo e que a vacina pudesse trazer outras doenças. Está comprovado que isso não é sério, que não é possível, que as vacinas são seguras, elas passam por enormes testes, por uma linha de pesquisa muito grande, muito profunda. É claro que o medo com relação à vacina da Covid veio porque essas pesquisas foram extremamente aceleradas. Agora, imagine, é um mal que atingiu o mundo todo, foi uma pandemia que matou milhões de pessoas. Portanto, todos os países se dedicaram com muito afinco para conseguirem trazer para nós essa vacina. Não quer dizer que ela é menos segura, porque ela foi feita num tempo mais rápido. Ela é apenas fruto do grande empenho mundial em conseguir combater a pandemia. Eu gostaria de dizer para os pais que vacinem os seus filhos. Nenhuma sequela pode ser maior do que a perda do filho por Covid em caso da não vacinação. Eu imagino que a dor desses pais vai ser imensa quando eles estiverem se culpando por não terem vacinado os seus filhos. Existe algum caso que o menor de idade pode ter um poder de escolha? Olha, o menor de idade, a partir dos 16 anos, ele pode ter, sim, o poder de escolha de tomar a sua vacina no posto. Embora, como isso passa por questões burocráticas, o posto de saúde, no caso do menor, sempre exige, né, que ele seja acompanhado de um responsável. Agora, voltando lá no começo da nossa entrevista, eu gostaria de dizer aos pais que os pais separados, mesmo aqueles pais que não têm o pátrio poder, que eles podem sim levar os seus filhos para vacinarem, independente da convicção do outro cônjuge. Isso não é uma escolha, como nós estamos discutindo aqui desde o começo, isso é uma obrigação dos pais. Então, aquele pai que não tiver o pátrio poder e levar o seu filho para vacinar, ele não vai estar infringindo nenhuma lei, nenhuma norma, nada. Ele vai estar apenas garantindo o direito do seu filho à saúde. E nenhum poder judiciário e nenhuma autoridade vai condená-lo ou penalizá-lo por isso. Agora, nesses casos em que há divergência, é sempre a melhor solução, é sempre o acordo entre os pais do que tomar uma atitude ou até mesmo levar o caso à justiça, né? Eu acho que a conversa, o diálogo é sempre a melhor solução, doutora. Sim, sem dúvida. O diálogo é sempre a melhor solução, sempre. O judiciário deve ser sempre a última instância, o último caminho, né? Embora as pessoas, como eu te falei no Brasil, tenham essa cultura de judicialização, o judiciário deve ser a última escolha. Sempre o acordo é o melhor. E sempre na hora de ter essa conversa, vamos ter ponderação, vamos ter calma, vamos favorecer o diálogo e tentar demonstrar àquele pai que é contrário à vacinação que isso é um bem, um direito dos filhos e uma obrigação dos pais. Isso é muito importante, porque no caso da escola que comunicar a ausência de vacinação ao conselho tutelar, o conselho vai chamar aquela pessoa que era responsável por levar o seu filho para vacinar, e essa pessoa pode sofrer uma série de penalidades, começando por uma multa que pode ir de 2 a 30 salários mínimos. Porque realmente, como a senhora falou, o receio de quem é pai, eu sou pai, tem algumas pessoas que têm esse receio do ponto de vista médico, do ponto de vista de ser um medicamento que realmente, e se tratando de um menor de idade, ainda em formação, de um receio de que aquilo possa vir ou ter problemas no momento, a curto prazo, ou problemas a longo prazo, já que a gente ainda não tem uma testagem, né? Não tivemos tempo, como a senhora falou, foi um esforço mundial muito grande para desenvolver uma vacina numa crise mundial, e se tratando de crianças, está acontecendo, né, principalmente com os pais, uma preocupação maior em relação à vacinação dos seus filhos, né? Sempre com criança a gente tem um cuidado, uma preocupação maior, né? A gente, quando pensa nos nossos filhos, né? Eu já sou avó e penso nos meus netos, sinceramente, é claro que sempre fica um certo receio, mas eu aconselho aos pais que procurem os seus pediatras de confiança. Certamente eles vão ser aconselhados
a dar as vacinas a seus filhos, a não ser que haja uma contraindicação médica. Então, os pais querem ter certeza, querem ter segurança, procurem o seu pediatra, consultem o seu pediatra, porque se tiver alguma indicação médica para que aquela criança não seja vacinada, o pediatra vai dar um atestado médico e isso aí vai garantir aos pais não dar a vacina e nem serem penalizados. Doutora Carla, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública e de ter explicado todas essas questões aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Muito obrigado, Mário, por dar essa oportunidade da gente esclarecer um pouco mais os pais sobre os direitos dos seus filhos. E o Conversa Pública vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.